Auxílio doença vai ter modificações expressivas, dando a diferenciação entre o tipo de segurado e a enfermidade que você tem. Essas informações foram dadas pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em nova entrevista recente para a Folha de São Paulo, diferenciando as informações ao qual eu disse da doença, da sua CID, expressivamente dizendo quais são aquelas que passarão pela perícia presencial e também o tipo de segurado, que já adianto para vocês, muitas pessoas que não souberem dessa informação a partir de agora serão extremamente prejudicadas. Então, se você se interessou, fiquem comigo até o final que eu vou dizer quais são as doenças explicadas pelo Alessandro Stefanuto e ainda te dizer qual a real intenção por parte do INSS, que ele deixou claramente na entrevista qual é a intenção. Conforme eu vou ler para vocês, a notícia explica categoricamente que o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, passará agora a voltar a exigir a perícia presencial, meus amigos. E quais são as perícias presenciais daquele grupo de segurados? Quais são os segurados efetivamente que passarão pela perícia presencial? Aqui, os pedidos de auxílio-doença para alguns tipos de enfermidade, conforme eu vou dizer para vocês nesse vídeo ainda, então é muito importante que vocês fiquem até o final, e ainda para duas categorias de segurados. Eles vão fazer diferenciações entre os tipos de segurados. Se é um segurado a qual está de carteira assinada, se é um segurado facultativo, está desempregado e assim sucessivamente. E essa mudança, pessoal, vai acontecer principalmente pois o governo viu uma alta demanda de segurados solicitando o seu benefício a um tipo específico de enfermidade de CID e a um tipo específico de concessão, de método para conseguir o seu INSS, o seu auxílio-doença, ou seja, pelo ateste médio. Por isso que agora eles vão fazer essa diferenciação entre grupo e enfermidade. O que já conseguimos identificar antes mesmo de eu entrar na notícia expressivamente, que a intenção do INSS, que a preocupação do INSS do governo atual não está sendo em analisar se está existindo a fraude efetiva, se tem pessoas que estão conseguindo benefícios sem de fato ter direitos, se estão fraudando, se estão apresentando documentos falsos, e sim em fazer a dificultação ou fazer com que aquele grupo a qual está conseguindo por uma CID exclusiva, conforme eu vou dizer para vocês, pelo ateste média, agora a gente vai dificultar para que ele não consiga tanto. Obviamente, por quê? Porque aqui a gente estava conseguindo muitas concessões de benefício. Estava sendo fácil, em tese, garantir o seu benefício pelo ateste médio, online. Então, a esse grupo, a essa enfermidade, terá que passar pela perícia presencial. Essa já é a informação que pode deixar claramente explicado, delimitado pelo governo conforme a entrevista pelo presidente Stefanuto. Mas eu também quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso. Será que de fato eles estão buscando verificar se existe uma fraude a esse grupo específico e a essa enfermidade específica, ou só quer mesmo dificultar a sua concessão, né, para fins de não conseguir ter tanta demanda naquele ateste médio e ter que passar pela perícia presencial? E assim a gente sabe que a perícia presencial já dá um corte grande naqueles benefícios, então assim a gente teria menos beneficiários dessa categoria, dessa enfermidade, a conseguir o seu auxílio-doença. Deixa aqui o seu comentário que será um prazer te responder. Aproveitando também, já peço a contribuição de vocês em compartilhar com o seu grupo do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, com colegas e amigos com quem vocês puderem, para que a gente alcance mais pessoas e elas saibam efetivamente o que vai acontecer com o nosso auxílio-doença. Combinado? E além disso, se é a primeira vez que você está vindo o nosso canal, nossa comunidade, não se esqueça de seguir o canal e ao mesmo tempo ativar as notificações para receber sempre que tiver novos conteúdos, que aqui a gente traz 2 vezes ao dia conteúdos exclusivos para vocês. Então já clica em seguir o canal para não perder essa oportunidade também. Vamos direto às informações efetivamente do que foi dito pelo presidente do INSS. Então o presidente disse categoricamente, abre aspas, a gente começa a ver comportamentos que merecem atenção. É como uma luz amarela. Segundo ele, os segurados que precisam recorrer ao auxílio-doença do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, como dores nas costas, lesões em articulações, e ainda, como podemos citar, artrite, esclerose, tendinite, lombalgia, osteoporose e assim sucessivamente, essas pessoas passarão a ser encaminhadas automaticamente à perícia
presencial. E ainda, conforme ele, 2 grupos que ainda estarão na mira do INSS para atendimento presencial. Serão os desempregados que ainda estão no chamado período de graça, ou seja, qual aquele período que mesmo não contribuindo com o INSS ainda é obrigado a dar alguma concessão de benefício caso esse segurado necessite, e ainda os segurados facultativos que contribuem por vontade própria também precisarão passar pela perícia médica antes de ter o seu auxílio deferido. Por isso a importância de vocês compartilharem, curtirem bastante para que esse vídeo seja bem ranqueado e o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, meus amigos. Pois veja, teremos um grupo específico de enfermidade e 2 grupos específicos de beneficiários que passarão pela perícia médica presencial. E vamos ver quais são os argumentos do presidente. Por que efetivamente que eles estão buscando essa dificultação do beneficiário? Qual é a motivação por trás? É só mesmo porque teve um grande aumento de beneficiários a conseguirem o seu benefício pelo TestMed? Não é bem assim, é um pouco mais complicado, e a informação dada pelo presidente, se efetivamente acontecer, pode ferir princípios constitucionais, que eu quero que você saiba também. Então fique comigo até o final. Stefanuto ainda nega que a decisão seja reconhecimento tácito que a administração pública de que o TestMed não deu certo, pois conforme ele, o sistema é uma das principais apostas do governo para poupar de fato os recursos da Previdência, cuja tendência de aumento nas despesas é uma preocupação central para a equipe econômica. Ou seja, não vai efetivamente acabar com a TestMed. Ainda que a gente tenha vídeo explicando para vocês que eles queriam diminuir sim o prazo de concessão, que antes é de 180 dias, e eles querem diminuir para 90 ou até mesmo 60 dias. Que eu vou deixar o vídeo na descrição para que vocês acompanhem também essa informação que eu já trouxe para vocês. Ainda, segundo ele, o momento em que a fila de espera para as perícias presenciais durava meses e gerava elevados pagamentos retroativos, ou seja, porque você sabe, você faz o pedido hoje, se sair daqui 3, 4 meses, você vai receber esse período retroativamente. Então o que ele está dizendo é que antigamente, quando a gente tinha meses e meses de espera para a perícia presencial e com alto recebimento desse período retroativo, com a TestMed, a adoção do sistema foi um risco calculado, ou seja, em contrapartida a qual não teríamos alta demanda de pagamento retroativo, teríamos mais pagamento de beneficiários por ser mais fácil a comprovação pelo TestMed. E aqui uma opinião pessoal e eu quero saber a sua também, você pode deixar nos comentários sempre que quiser, que será um prazer te responder. Não é que seja mais fácil a comprovação. A gente que trabalha com isso e vocês que fazem o pedido de vocês também, sabem que o TestMed não leva-se em consideração o fator principal que eu poderia citar para vocês, sendo um maior obstáculo para conseguir o seu benefício, ou seja, perícia médica presencial. Não é que seja mais fácil comprovar pelo TestMed, é que lá você não vai ter um perito que por muitas das vezes não faz o atendimento humanitário, não faz o atendimento olhando efetivamente o seu direito, a sua enfermidade, e assim nega o seu benefício, tá? A única diferenciação é que o TestMed leva única e exclusivamente em razão o fator da sua enfermidade. É isso que diferencia os dois e por isso que a TestMed é mais fácil em tese conseguir o seu benefício. Então, segundo ainda Stefanuto, abre aspas, naquele estado de guerra, a TestMed é tipo, abre a porteira porque é mais barato. Entre pagar os retroativos por alta demanda, por alta espera da perícia médica presencial, é mais fácil que abra a porteira para fins de concessão pelo TestMed em um curto período sem ter grande demanda de pagamento retroativo. Quando começa a arrumar e ter melhora na perícia em números de dias, melhora-se a concessão. Porém, temos a obrigação de aperfeiçoar o sistema, seja para conceder melhor, seja para gastar o que é necessário e não gastar a mais, conforme a afirmação do presidente do INSS. É válido salientar que o requerimento via TestMed não será encerrado. Os requerimentos ainda serão aceitos pela TestMed, mas haverá ajustes no sistema para direcionar esses segurados, conforme eu disse para vocês, ao agendamento presencial. Não há necessidade de nenhuma norma, diz o presidente, ainda que eu já disse para vocês que qualquer modificação no quesito a diferenciação entre segurados ou CID ou qualquer outra atitude por parte do INSS tem que ter norma sim, tem que ter no mínimo uma portaria explicando quais serão os próximos passos. Pois veja, o Estado, o governo, qualquer órgão, autarquia
têm que agir conforme o princípio da legalidade. Eles só podem fazer aquilo que está explicado em lei. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo com o INSS, principalmente naqueles vídeos que eu já trouxe para vocês das diferenciações de CID para fins de prorrogação do seu auxílio-doença, também conforme eu vou deixar na descrição para que vocês acompanhem essas modificações. É muito comum que o INSS faça isso, mesmo estando diretamente em confronto com o que próprio diz a nossa Constituição. Ainda ele afirma que a medida seja implementada neste mês de outubro, mas detalhes finais ainda estão em discussão. Uma possibilidade é que só algumas doenças, como a osteomusculares, como eu disse, sejam encaminhadas para a perícia presencial, focando naquelas com um comportamento atípico, como parece ser o caso das dorsalgias, dores nas costas. Veja, como eu vou explicar para vocês, esse foi um grupo específico de CID entre aquele grupo que já vai ser passado pela perícia presencial da osteomusculares, mas este foi um ponto atípico, pois conforme os dados do Ministério da Previdência Social enviados à Folha, mostram que as dorsalgias foram a condição campeão de concessão de auxílio-doença entre outubro de 2023 a setembro de 2024. Foram 185,8 mil pedidos para essa única enfermidade, o que representa 62% dos requerimentos feitos nesse período. Uma análise preliminar ainda do INSS em abril apontou que a duração do benefício para a CID com doenças osteomusculares era de 93,4 dias para concessão via teste médio, acima de 82,72 dias observados a partir das perícias presenciais. Ou seja, além desse grupo ter uma alta demanda por mais do ateste médio, o tempo médio de recebimento pelo ateste médio era superior do que pelas perícias presenciais, o que demonstrou um alerta para o governo atual de fazer um certo bloqueio na concessão desse benefício. Stefanuto afirmou ainda que as concessões para desempregados e segurados facultativos também começou a destoar do que vem acontecendo durante os períodos anteriores. Abre aspas, os segurados que estão desempregados e os contribuintes facultativos não é preconceito, isso é o que ele está dizendo, mas as próprias circunstâncias podem induzir a ter um comportamento de maior abuso do uso da ferramenta. Estar atrás de uma renda é natural. A gente tem que pegar esse mundo concreto e trazer para as decisões do órgão. Aqui, pessoal, é um ponto muito importante que eu quero trazer a atenção de vocês. Se houver uma clara diferenciação entre os dois grupos, pois ele acha, porque a pessoa está desempregada ou está facultativo, trabalhando ali por fora, mas contribuindo com o INSS, ela vai fazer o maior uso do ateste médio para fins de concessão do seu benefício, ou seja, eu vou diferenciar esse grupo, porque por ser desempregado ele pode efetivamente estar utilizando mais da ferramenta para conseguir receber do Estado ao invés de procurar um trabalho. Existe uma clara diferenciação, nesse caso uma diferenciação negativa, ferindo o princípio da igualdade formal e material. Vamos continuar acompanhando, vou continuar trazendo para vocês, então já siga aqui o canal para vocês não perderem outros vídeos como esse, a qual eu explico quais são as atitudes do INSS, mas essa é uma clara diferenciação que não pode ocorrer. Veja, o contribuinte facultativo, desempregado, aquele que contribui porque está de carteira assinada, tem os mesmos direitos e deveres como cidadão por parte do INSS do que qualquer outro. Não pode ter essa diferenciação porque eu acho que o grupo de desempregado ou facultativo vai querer receber mais tempo do INSS do que aquele que tem um trabalho efetivo, de carteira assinada. Isso, ainda como ele mesmo disse, não é preconceito sim. Eu estou querendo fazer uma diferenciação entre dois grupos que também contribuem com o INSS e também estão inserindo dinheiro na máquina pública para que ela consiga fazer outros pagamentos. Então existe uma grave violação do princípio da igualdade formal e material. Vou continuar trazendo para vocês, como eu disse para vocês, então siga e compartilhe bastante para que a gente alcance outras pessoas. Curta se você gostou dessas informações e não se esqueça, veja um outro vídeo como esse que eu separei exclusivamente para você e com certeza vai te ajudar.